Nesse vídeo, a gente vai falar sobre o direito à cidadania italiana por linha materna, ou seja, quando em nossa família nós temos mulheres que transmitiriam o direito para a geração seguinte. Quando a descendência italiana passa pela linha materna, o direito à dupla cidadania italiana precisa ser analisado com mais cuidado. Foi somente após 1º de janeiro de 1948, com a entrada em vigor da Constituição italiana, que as mulheres conquistaram o direito de transmitir a cidadania aos próprios descendentes. Antes daquela data, a mulher não conseguia passar a cidadania italiana para a geração seguinte, pois as leis entendiam que os filhos recebiam somente a cidadania do pai. Portanto, tudo depende da data de nascimento do filho ou filha da mulher, se foi antes ou depois de 1948. Para poder explicar bem direitinho, a gente vai analisar uma linhagem juntos. Veja, bisavô italiano, depois a avó, que nasceu no Brasil, seu pai e você. O antepassado italiano passa o direito para a avó, e depois a avó não necessariamente conseguiu passar o direito para o pai e depois para você. Tudo depende, nesse caso, do ano em que a avó teve o seu pai, se foi antes ou depois de 1948. No caso em que estamos estudando, se o pai, portanto, nasceu antes de 1948, quando a mulher ainda não tinha o direito a transmitir a cidadania italiana, o pai não recebe o direito e não transmite a você. Já se o pai nasceu depois de 1948, quando a mulher já tinha conquistado este direito na Constituição italiana, o pai então recebe a cidadania italiana e transmite a você. Como você pode ver, o mais importante é entender que a linha de descendência, ou seja, a linha de transmissão do direito, se interrompe com a mulher se esta teve filhos ou filhos que nasceram antes de 1948. Veja logo abaixo alguns exemplos em que, mesmo possuindo linhagem que passa através de uma mulher, o direito existe. Exemplo 1. Bisavô italiano, depois a avó, que nasceu no Brasil, o pai ou a sua mãe, desde que tenham nascidos depois de 1º de janeiro de 1948, você. Nessa linhagem, você possui sim o direito. Vamos a outro exemplo. A avó italiana, ou seja, que veio da Itália, pai ou mãe nascidos no Brasil depois de 1º de janeiro de 1948, você. Nesse caso, também existe o direito, uma vez que a avó, que é a primeira mulher que aparece nessa linhagem, ela tem filho depois de 1948. No caso desse exemplo que nós utilizamos, poderia ser trisavô, que veio da Itália, depois o bisavô, que nasceu no Brasil, depois a sua avó, que nasceu no Brasil, e depois, no caso, o pai ou a mãe e você. Veja que nesse caso o importante é a gente verificar a primeira mulher que aparece na linhagem, qual é a data que depois ela tem filhos, se é antes ou depois de 1948. Mais um exemplo para nós. Bisavô italiano, avô, depois a sua mãe e você. Veja que nesse caso, se você nasceu depois de 1º de janeiro de 1948, então você possui o direito, pois a sua mãe já tinha conquistado isso por lei. Já se você nasceu antes de 1948, então você não teria o direito nesse caso. Se ao analisar o direito à cidadania italiana, você percebeu que a sua situação é aquela de ter o direito negado, pelo fato de alguma mulher em sua família não poder transmitir o direito ao filho ou filha nascidos antes de 1948, então não se preocupe, pois atualmente é possível mover uma ação na justiça para poder ter o direito reconhecido. Basicamente muda apenas a forma como o pedido é feito, mas os documentos a serem preparados são os mesmos. Então nosso curso será essencial para que você possa concluir com sucesso o seu processo de cidadania italiana. Este vídeo faz parte do curso completo Gente Italiana. São mais de 50 vídeos explicando passo a passo como fazer o processo. Clique no link que você encontra na descrição deste vídeo e tenha acesso ao curso completo.